mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Sou Sofia Vilela, Procuradora do Trabalho, e hoje iremos tratar sobre o direito de ir e vir participar, a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Segundo dados do censo do IBGE de 2010, há cerca de 45,6 milhões de brasileiros com alguma deficiência, o que representa cerca de 24% da população. Em contrapartida, em 2011, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, apenas 0,7% do total dos vínculos empregatícios referiam-se a pessoas com deficiência. Portanto, há um desafio de inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A promoção e proteção dos direitos e a dignidade das pessoas com deficiência é fundamental para corrigir as profundas desvantagens sociais dessa parcela da população e promover sua participação na vida econômica, social, cultural, em igualdade de oportunidades. Portanto, iremos agora avaliar um pouco a história do tratamento reservado às pessoas com deficiência. Ela avançou desde a exclusão completa até a inclusão social. Numa primeira fase, denominada fase do modelo caritativo institucional, nascer ou adquirir uma lesão era encarado como um problema coberto por explicação religiosa, um infortúnio, uma condenação. Os leprosos, os loucos, os ditos aleijados, pedintes, malditos, eram expulsos da cidade. Mais tarde, passaram a ser acolhidos por religiosos, por asilos, manicômios e instituições. Nesse modelo caritativo, era necessário uma ajuda. As pessoas com deficiência são consideradas pessoas especiais, vítimas que necessitam de uma institucionalização. Já numa segunda fase, denominado modelo médico, há o entendimento que as pessoas com deficiência são portadoras de uma patologia e, portanto, precisam de uma cura. Enxerga-se a deficiência como um incidente isolado, sem qualquer relação com decisões de caráter econômico, político ou social. No modelo médico, o problema se situa no indivíduo e na lesão que traz consequências para ele e sua família. No modelo médico, portanto, é uma experiência do corpo a ser combatida e enfrentada com tratamentos, remédios, fisioterapia. O decreto número 3.298 de 1999, o qual regulamentou a Lei 7.853 de 89 e que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, é resultado desse modelo, já que no seu artigo 3º, conceitua deficiência como toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Infelizmente, ainda é um modelo extremamente utilizado em todo o mundo. Mas, atualmente, se instituiu um novo modelo, um modelo social. Conforme esse modelo, foi provado que as dificuldades, ou a maior parte das dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência, são resultado da forma pela qual a sociedade lida com as limitações e as sequelas físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas de cada indivíduo. De acordo com esse modelo social, a deficiência é a soma de duas condições inseparáveis: as sequelas existentes no corpo e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo, que tem essas sequelas. Ao mesmo tempo que as limitações de uma pessoa são uma realidade concreta, já há um entendimento claro de que a deficiência é apenas uma das características daquele indivíduo, uma parte que não deve refletir no seu todo. Portanto, para esse modelo social, o acesso à saúde é um direito a ser garantido entre tantos outros, igualmente prioritários e simultâneos, como a educação, a cultura, a vida independente, o lazer, o desenvolvimento socioeconômico e o trabalho. Juntos, esses direitos contribuem para garantir a equiparação de oportunidade às pessoas com deficiência. De acordo com esse modelo, ser uma pessoa com deficiência é uma condição flexível, não necessariamente permanente. Quando todas essas barreiras de acesso forem removidas, a relação de desvantagem passará a ser parcial ou completamente anulada.
Então, seguindo essa concepção, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007, promoveu uma verdadeira quebra de paradigmas e a criação de novos conceitos. A Convenção adota o seguinte conceito: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, esse conceito, que está no artigo 1º, deve ser o incorporado pelo Brasil. A Convenção adota o seguinte conceito: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O conceito atual de pessoa com deficiência, constitucionalmente adotado pelo Brasil por força da ratificação da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, supera o aspecto clínico de cada indivíduo. Assim, traz as limitações para a sociedade, que deve providenciar todas as adaptações necessárias para que tais pessoas exerçam seus direitos da maneira mais efetiva possível. A obrigação da iniciativa privada, portanto, não está apenas em contratar, mas também em criar meios para a preparação técnica das pessoas com deficiência habilitadas e reabilitadas para atender à legislação. Outra inovação é a inclusão da natureza mental dos impedimentos. É necessário esclarecermos que a natureza mental do impedimento faz parte do quadro de saúde mental, transtornos mentais, gerador da deficiência psicossocial, enquanto o de natureza intelectual se refere ao déficit cognitivo, principal gerador da deficiência intelectual. Por isso, a necessidade da adoção da análise médico e social, por meio também da Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, isto é, uma avaliação inspirada na funcionalidade das pessoas com deficiência, que esta sim servirá de base para novas políticas públicas. Registre-se que se abandona aqui a expressão pessoa portadora de deficiência, com a concordância já em nível internacional, visto que as deficiências não se portam, elas estão com a pessoa ou na pessoa, o que tem sido motivo para que se use mais recentemente, conforme se fez ao longo de toda essa aula, a forma pessoa com deficiência. Esta é a denominação internacionalmente mais frequente. Sobre a discriminação por deficiência, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 31, dispõe que são direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. A discriminação por motivo de deficiência, conforme a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito e o efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute, o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, tanto na esfera política, econômica, social, cultural, civil ou qualquer outra. A discriminação ela pode ser direta ou indireta. E atos de intolerância e crimes de ódio contra as pessoas com deficiência costumam ocorrer sob as mais diversas formas: intimidação, comentários desrespeitosos, deboches, agressões físicas, ofensas verbais, comentários maledicentes, imitação caricata, a não admissão em cargos ou emprego, inclusive a própria recusa na modificação do meio ambiente do trabalho. A discriminação contra a pessoa por motivo de deficiência configura violação à dignidade e o valor inerentes ao ser humano. No âmbito do direito do trabalho, a Lei 9.029, de 1995, veio acentuar o combate às práticas discriminatórias, eis que proibiu a adoção de qualquer prática
limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou sua manutenção. No seu artigo 1º já expressa esse conceito, mas como forma de punição, no seu artigo 4º dispõe que condutas discriminatórias podem gerar, além de um direito à reparação pelo dano moral, a reintegração no emprego, com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante o pagamento da remuneração devida, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, ou, se assim optar, percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigido também monetariamente e acrescida dos juros legais. Portanto, há vários desafios impostos pelo trabalho na inclusão das pessoas com deficiência. Podemos citar, a título exemplificativo, a promoção de uma efetiva inclusão e não apenas o cumprimento de cotas, como veremos na próxima aula, a inclusão sem outras exclusões, a promoção da acessibilidade, que também será motivo de uma nova aula, a utilização de um parâmetro da adaptação razoável, ou seja, modificações que possam proporcionar a inserção daquela pessoa com deficiência no meio ambiente de trabalho, a eliminação da discriminação por deficiência, a superação do modelo médico, pelo implemento do que a gente inicialmente falou, do modelo social, mas sem perder de vista que a inclusão tem por pano de fundo compromissos não com a produtividade e ingresso no mercado, mas com a afirmação de valores permeados pela interdependência e a solidariedade humana, visando, é óbvio, a justiça social. São grandes os desafios para a efetividade e a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, mas a sociedade, o setor público e o setor privado devem se esforçar para efetivar direitos já arduamente conquistados. Na próxima aula, iremos tratar sobre as ações afirmativas na temática da inserção da pessoa com deficiência. Espero vocês lá!